Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música. É um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música. É um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música. É um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando há, coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando há, coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando há, coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música. É um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música. É um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música. É um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro. Nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé.
O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém? Esperar pode ser doloroso, mas também é uma escola de fé. O Salmo 40 nos lembra que a espera em Deus nunca é silenciosa ou inútil. Quando confiamos, o Senhor inclina os ouvidos e responde. Ele não ignora o clamor do coração quebrantado, mas estende a mão e nos ergue das profundezas da angústia. Davi descreve esse agir de Deus como alguém que tira os pés do atoleiro e os firma sobre a rocha. Essa imagem revela mais do que um livramento externo. Mostra que Deus não apenas resolve problemas, Ele nos dá estabilidade, direção e segurança para caminhar novamente. E quando a graça nos alcança, nasce em nós um cântico novo. Esse cântico não é apenas música, é um testemunho vivo. É a vida transformada que inspira outros a confiarem no Senhor, porque percebem que há poder em esperar com fé. O salmista também nos ensina que verdadeira adoração não está em sacrifícios exteriores, mas em entregar o coração. Fazer a vontade de Deus, guardar sua lei dentro de nós, é o que realmente agrada ao Senhor. Isso é intimidade. Viver não apenas pedindo, mas obedecendo, mesmo diante das dificuldades, das armadilhas e das dores. Davi reafirma: o Senhor é o meu socorro e libertador. E é nessa confiança que a esperança permanece viva. O Salmo 40 nos convida a transformar a espera em confiança, a dor em oração e a vitória em testemunho. Porque Deus nunca se atrasa. Ele há no tempo certo, e quando coloca nossos pés em um caminho seguro, nos dá uma nova canção e renova a esperança. Amém?